Aloysius Alzheimer. Assim se chamava o pesquisador alemão que emprestou o sobrenome para nomear este tipo de demência. Nascido em 1864 em uma cidade do sul da atual Alemanha, Alois, como era conhecido o patologista, morreu no dia 19 de dezembro de 1915. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a trajetória do médico alemão Aloysius Alzheimer. Alzheimer nasceu na pequena cidade de Marktbreit, que fica situada na região da Baviera, no sul da Alemanha. Isto ocorreu no dia 14 de junho de 1864. A formação em medicina foi finalizada por ele em 87 na Universidade de Würzburg. Ele pertenceu a uma escola de notáveis da psiquiatria do final do século XIX, início do século XX, na Alemanha, que tinha uma compreensão de que os transtornos mentais, eles eram doenças cerebrais também. Esse preceito, ele veio de um autor chamado Wilhelm Griesinger, mas o Wilhelm Griesinger era um autor alemão que começou a acreditar nessa ideia. Até então, as ideias anteriores, elas não destacavam uma causa cerebral, não davam tanto destaque a uma causa cerebral, os transtornos mentais. Então, o Alzheimer começou a seguir essa linha e, portanto, ele começou a desenvolver trabalhos em psiquiatria e em patologia. Então, se costumava dizer que o Alzheimer era clínico durante o dia e patologista à noite, né? Gilberto Alves é psicogeriatra e membro do Departamento de Psicogeriatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Ele também é um dos autores do livro intitulado Psicogeriatria, Diagnóstico e Manejo, da editora Artimed. Gilberto Alves concedeu entrevista ao Estação História. Logo da finalização da formação como médico, Alzheimer foi trabalhar no asilo estadual da cidade de Frankfurt, no oeste da Alemanha. Este foi um momento decisivo na trajetória do pesquisador. Como não havia medicações, os psicofármacos de hoje, os antidepressivos, os pacientes normalmente ficavam internados a vida inteira dentro dos manicômios, dentro dos hospícios. Então isso dava oportunidade para os clínicos acompanharem toda a trajetória de vida do paciente, então toda a evolução ao longo de décadas dos problemas e, em seguida, com a autorização da família, estudar esse paciente, né, através da necropsia, do estudo do cérebro, estudar possíveis alterações patológicas cerebrais. Então isso foi um marco para a época. Uma época em que a neurologia e a psiquiatria ainda eram basicamente a mesma especialidade. Então o Alzheimer tinha essa atuação como psiquiatra, mas ele trabalhava num hospital essencialmente de neuropsiquiatria, né? O Alzheimer, ele começou a carreira dele no Asilo Municipal de Alienados e Epiléticos, tá? de Frankfurt, e essa foi uma instituição que foi fundada pelo Heinrich Hoffmann, e era uma instituição onde ele colaborou com muita gente, né? Ele teve colaborações internacionais, colaborações com colegas como Franz Nissel, que era histopatologista, né? Ele teve colaboração como Friedrich Levy, que estudou o Parkinson, o Gerhard Creutzfeldt, que estudou a doença de Creutzfeldt. Essa colaboração foi muito intensa nos anos iniciais da carreira do Alzheimer e perdurou ao longo de toda a sua vida. O estudo do caso de uma mulher alemã se tornou determinante para que Aloysius Alzheimer pudesse direcionar a pesquisa que descobriria um tipo de demência. O Alzheimer conheceu a Auguste Decker, e o que chamou a atenção dele, quando ele a conheceu, em 1901, né, intrigou o fato de que ela era muito jovem, ela só tinha 51 anos, e ela estava com sintomas que incluíam perda de memória, desorientação e sintomas paranoicos, delírios de ciúme relacionados ao marido. Então, normalmente não se tinham condições numa idade tão jovem como essa, né? E aí a Auguste Decker fala uma coisa para ele que é assim, que chama muito a atenção, que é assim, ela fala: doutor, eu, por assim dizer, me perdi, né? Então, é como se ela tivesse completamente perdida de si mesma, não apenas uma perda subjetiva, mas uma perda objetiva, de orientação, de saber onde mora, né? Então, isso chamou a atenção.
O Alzheimer acompanhou esse caso ao longo da vida, depois ele se mudou para Baviera, né? Ele foi trabalhar junto com o Kraepelin, que é talvez o maior nome da psiquiatria moderna, o Emil Kraepelin. Quando August Detter faleceu, 5 anos depois, o cérebro dela foi imediatamente enviado por Alzheimer em Munique, né, onde ele estava. Ele começou a examinar o tecido cerebral, identificou 2 características principais, que foram as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, que são as chamadas assinaturas da doença até hoje. Até hoje, essas lesões identificadas pelo Alzheimer são a assinatura da doença de Alzheimer. O reconhecimento não foi imediato, a grandeza do avanço feito por Alzheimer. No entanto, a contribuição de um outro pesquisador alemão ajudou a marcar aquela descoberta. O passo decisivo para que esse caso não caísse no ostracismo foi a influência do Emil Kraepelin. Porque o Alzheimer, ele apresentou, em 1906, né, na 37ª reunião de psiquiatras do sudoeste alemão, em Tübingen, ele apresentou o caso da August Detter chamando uma doença peculiar e grave do córtex cerebral. Só que a recepção naquela ocasião foi decepcionante. A plateia estava muito mais interessada sobre uma palestra sobre masturbação compulsiva. E aí não deu muita atenção e dispensou o Alzheimer sem muitas perguntas ou comentários. Só que aí o Kraepelin, 4 anos depois, em 1910, ele lança a 8ª edição de um influente manual de psiquiatria, que ele chamava de Psychiatrie, né, que é psiquiatria em alemão. E aí o Kraepelin foi o psiquiatra, que era chefe, né, do Alzheimer, foi o primeiro a cunhar o termo doença de Alzheimer. Então ele cita nesse manual um epônimo, né, que é homenagear digamos assim, o primeiro médico que reportou, né, com a doença com o nome dele, com o sobrenome dele. Então ele chama pela primeira vez, é o primeiro registro histórico, né, feito pelo psiquiatra Emil Kraepelin, dessa designação doença de Alzheimer. Então a gente vê aí como na ciência, muitas vezes uma descoberta, ela não é valorizada de imediato. É preciso que haja uma memória, é preciso que haja uma valorização, é preciso que haja pessoas apoiando, uma rede de apoio para que essa descrição seja levada adiante e tenha sua valorização garantida. A dimensão da importância do trabalho feito por Aloysius Alzheimer. Tem uma contribuição seminal para a psiquiatria como um todo. Primeiro, a de lembrar que nós, sim, precisamos estudar o cérebro em toda a sua complexidade, de que o cérebro sofre transformações importantes com o envelhecimento, portanto, o envelhecimento é uma pauta importante. Nós estamos num momento do Brasil hoje em que essa contribuição do Alzheimer tem um valor especial, porque é um momento em que o país vive uma transição demográfica e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, os casos de doença de Alzheimer irão triplicar até 2050. Então, provavelmente nós encontraremos muito mais casos parecidos com o da August Detter ao longo dos próximos anos. Então é muito importante que a população entenda o papel dos chamados fatores modificáveis para a doença de Alzheimer. Entre eles, o controle de fatores de risco cardiovasculares, a prática da atividade física, né, o tratamento da depressão, aspectos educacionais. Para você ter uma ideia, segundo o estudo da doutora Cláudia Suemoto no Brasil, que foi lançado esse ano, em 2025, a educação tem um peso de 9,5%, a educação na primeira infância tem um peso de 9,5% no desenvolvimento de doença de Alzheimer na vida adulta e na velhice. Então esse papel é muito simbólico, é muito significativo. No período em que trabalhava no asilo de Frankfurt, Alzheimer conheceu e se casou com Cecília Simonetti Nathalie Wallerstein, com quem teve 2 filhos, Gertrude e Hans. Por causa da precoce morte da esposa, o casamento durou 7 anos. Ela faleceu em 1901. Já Aloysius morreu em 19 de dezembro de 1915, após contrair um forte resfriado que se agravou para uma endocardite. Ele não se recuperou nem resistiu. Este foi o Estação História de número 238, origens das informações utilizadas ao longo desta edição, portais da Federação Internacional do Alzheimer e da Universidade de Würzburg, da Alemanha, além da entrevista concedida pelo psicogeriatra Gilberto Alves. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira.
nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras. É possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.